Que a luz não está. Não, se não acendeu, não está funcionando. Mexe lá na tomada. Eu gostaria de abrir essa noite, esse encerramento de um encontro que foi tão importante para todos nós, com algumas pequenas palavras, muito pequenas, que escrevi, que eu queria aqui também oferecer ao professor Garcia Gambini e também ao... Puxa um pouquinho a tomada lá. Ex-ministro da Cultura, Celso Furtado. O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. Essa afirmação abre a segunda parte do clássico As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. A reflexão tem mais de 30 anos e, lamentavelmente, continua atual. Recentemente, Zygmunt Bauman afirmou na Polônia que o futuro da Europa depende da cultura. No Congresso Europeu da Cultura, em que Bauman proferiu essas palavras, o advogado Philippe Kerr alertava sobre a necessidade de se pensar a cultura não como uma ilha autônoma dentro de um determinado marco social, mas da urgência de deslocá-la para o centro do discurso social e econômico de uma nova sociedade. Se para o século XX o petróleo foi considerado o grande insumo produtor da riqueza das nações, no século XXI, a diversidade cultural começa a ser considerada um recurso precioso que passa a orientar o conteúdo das tecnologias, as alternativas econômicas das empresas e certamente acabará por se constituir em uma variável estratégica para as escolhas políticas dos países, especialmente os países da Iberoamérica. Os projetos assistencialistas e as ajudas internacionais são filhos diretos do mito do desenvolvimento. A criação de instituições de fomento, de programas, projetos, a transferência de recursos, a doação de equipamentos se mesclam com sistemas oligárquicos locais, que em suas esferas políticas, sociais e econômicas vêm demonstrando ao longo do tempo capacidade de adaptação, renovação e continuidade. Todos nós sabemos que são exatamente esses sistemas oligárquicos que se nutrem do não desenvolvimento das regiões mais pobres da América Latina, que, na verdade, as alimentam. Por outro lado, as crises sociais, econômicas e ambientais e culturais que vivemos são expressões concretas do fracasso do modelo economicista de desenvolvimento, fundamentado unicamente na acumulação da riqueza e do crescimento do produto interno bruto. Esse modelo somente reforçou abismo entre ricos e pobres, especialmente nos nossos países. Por outro lado, a Iberoamérica é um celeiro de imaginários, é um celeiro de culturas, ao mesmo tempo que constitui um veio inesgotável de tecnologias sociais, de formas criativas de viver e de sobreviver, a partir e através da cultura. Se na etimologia da palavra cultura estão o cultivo e o culto, respectivamente da terra e aos deuses, na etimologia da palavra rede está o que liga, aquilo que conecta, o que reúne. Por isso, mais do que o conhecimento e o reconhecimento das redes de cultura, avançamos em nossas reflexões e ações sobre a cultura da rede. Nós que fazemos o Ministério da Cultura no Brasil, acreditamos que as redes são, por natureza, expressões concretas da transfiguração das relações econômicas, das relações trabalhistas, das relações sociais, ambientais, educacionais e culturais que vivemos. E por isso, as redes são benfazejas, pois nos estimulam a ampliar os significados da nossa própria humanidade. Falo de uma nova concepção de humanidade, não mais refém do individualismo possessivo que caracterizou o século XX. Uma nova humanidade, menos competitiva e mais cooperativa, mais disposta a compartilhar alternativas para o desenvolvimento justo e equitativo, e por isso, verdadeiramente humano. Na polifonia de vozes e na riqueza de experiências, as redes ibero-americanas também estimulam os governos na condução da formulação de políticas públicas. Esse é o testemunho que nós, do governo brasileiro, desejamos enfatizar. A ânima da cultura de rede também se estende ao poder público, às escolas, às universidades, às cidades, para formarem grandes teias, onde visões de mundo se enredam e conhecimentos se religam, onde valores são reanimados,
produzindo novos modos de ser e de se estar no mundo. Caríssimos irmãos e irmãs ibero-americanos, o dia de hoje é muito especial para nós. Especialíssimo porque estamos aqui encerrando o segundo encontro ibero-americano de cultura de rede. Especialíssimo porque hoje nosso ex-ministro da Cultura, o economista e cepalino Celso Furtado, faz 92 anos. Celso Furtado criticava as sociedades capitalistas e sua forma sofisticada de controle da criatividade e da manipulação da informação. Celso Furtado afirmava ainda que a estabilidade das estruturas sociais, que são não igualitárias, estaria diretamente relacionada ao controle por grupos privados dos bens de produção da criatividade artística, científica e tecnológica e do fluxo de informações que brota dessa criatividade. Grande defensor da inovação, Furtado acentuava a necessidade de que o progresso tecnológico caminhasse para e passo com o acesso às camadas mais amplas da sociedade brasileira. Não é difícil imaginar, num dia como hoje, a presença de Celso Furtado entre nós. Compartilharíamos certamente significados semelhantes para o desenvolvimento ibero-americano que queremos. Inclusão, qualidade de vida, ampliação de escolhas, protagonismo, potencialização de solidariedades, valorização das alteridades, garantias do Estado para o exercício sem tutela da criatividade ibero-americana. Seriam certamente convergências que nós estaremos compartilhando. Furtado não mais está, mas Nestor Garcia Canclini aqui está. Queremos agradecer sua presença e dizer, professor Canclini, que não há coincidências nesse mundo. Esse aniversário de Celso Furtado, o encerramento do nosso encontro e sua presença entre nós. Por último, desejamos que o segundo encontro ibero-americano de cultura de rede também promova a construção e a consolidação dos afetos. Nós, latino-americanos, somos dotados de especial talento para sermos bem-sucedidos nessa tarefa. Possuímos uma razão sensível que norteia nosso espírito ameríndio e mediterrâneo. Em uma tentativa poética de resgatar a etimologia da palavra coração, Ortiz Ossés nos propõe a raiz co-razone, a razão dupla e mestiça que concilia razão e sensibilidade, emoção e intelecto. Essa educação para a sensibilidade, já presente na cultura das redes, também deve orientar os nossos governos. Esse é o esforço que a Secretaria da Economia Criativa vem realizando desde sua estruturação e recente criação. Um esforço diário na superação de maniqueísmos, na desconstrução de mitos, no enfrentamento de preconceitos. Acreditamos no cultivo dessa razão sensível, capaz de conectar cultura, cidadania, economia e desenvolvimento. Uma cidadania, como bem nos alerta Nestor Garcia Canclini, que não quer ser confundida com capacidade de consumo. Uma economia que retome suas raízes ecológicas. Um desenvolvimento que produza, sobretudo, envolvimento. Para o governo Dilma Rousseff, um país rico é um país sem pobreza. Penso que o segundo encontro ibero-americano de cultura de rede nos deixa importantes ensinamentos. Devemos, governo e sociedade civil, estar sempre atentos aos significados que queremos emprestar às palavras riqueza e pobreza, deslocando-as do imaginário materialista na qual ambas as palavras estão aprisionadas e transformando-as em novos ativos para o desenvolvimento que queremos. Que a palavra pobreza seja concebida no sentido mais amplo que ela possa nos suscitar, especialmente a pobreza de espírito. Que a palavra riqueza seja compreendida nas possibilidades mais humanas que ela possa nos inspirar. Falo aqui da riqueza dos afetos. Obrigado a todos por terem estado conosco. Nós, do Ministério da Cultura, agradecemos a oportunidade e o privilégio de ter dividido com vocês esse encontro. E eu passo a palavra ao professor Canclini. Muito obrigado.